Graça com nosso espírito. Se tivermos um verdadeiro senso da graça de Deus em nosso coração, então viveremos com generosidade e graça de espírito. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, versículo 16. Graça pode não ser sinônimo de graciosidade, mas a graciosidade é certamente um fruto da graça. A graça foi expressa para conosco na bondade de Deus por meio de Cristo Jesus. Naquilo que depende de nós, portanto, devemos ser uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, versículo 32. O Espírito da graça não é crítico nem destrutivo, é gentil e edificante. Cristo expiou os meus pecados, mas, mais do que isso, ele é a propiciação pelo mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo o mundo. 1 João 2, versículo 2. Por causa da propiciação, Deus pode estender misericórdia ao homem perdido. Somos embaixadores de Cristo durante este tempo de sua rejeição. Devemos assumir seu manto na plenitude de sua obra no Calvário. Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando as suas transgressões e tendo confiado a nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Somos, portanto, embaixadores por Cristo, como se Deus exortasse por nós. Por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 19 e 20. Invocar fogo sobre as cabeças de nossos inimigos é inconsistente com o caráter deste dia de graça. Voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, versículo 55. Em vez disso, devemos orar por aqueles que vos maltratam e perseguem. Mateus 5, 44. Se, portanto, o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Pois fazendo isso, amontoarás brasas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 20 e 21. Isto é o amor trabalhando em meio ao mal. Graça, por outro lado, não é o que popularmente se chama de tolerância. Não é nobre nem justo ser tolerante com o mal. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Isaías 5, versículo 20. O mundo vê como uma virtude aceitar todas as pessoas, independentemente das suas associações ou modo de vida. Está chegando o dia em que este mundo contrário será colocado do lado certo. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Isaías 32, versículo 5. Nossa linguagem deve ser com graça, temperada com sal. O sal purifica e preserva. Foi dito com razão. O sal é o princípio consagrante da graça. Não se entrega ao pecado ou à loucura. Amor, tal como pregado pelo mundo, banaliza o pecado. Graça, não.
Deus nos libertou deste mundo, da lei, da carne e de Satanás. Amor cristão deve, quando necessário, confrontar o pecado. Não seria amoroso nem gentil deixá-lo continuar. Distinções, no entanto, devem ser feitas. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Judas, versículo 22 e 23. Uma roupa falaria do modo de vida de uma pessoa. Alguns estilos de vida são abomináveis para Deus e devemos ter cuidado para não sermos contaminados por eles. Se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6, versículo 1. 4 das cartas de Paulo terminam de forma semelhante. Uma oração para que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com o espírito do destinatário. Cada situação é única. Cada uma exige graça para um motivo diferente. 2 das epístolas são dirigidas a assembleias, enquanto as outras 2 são cartas pastorais a indivíduos. As diversas assembleias na Galácia foram rejeitadas por um professor judaizante. Que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Gálatas 5, versículo 10. Esses gentios, tendo sido salvos pela graça, permitiram-se ficar sob o feitiço deste professor persuasivo. Foi-lhes dito que a lei precisava ser mantida para a justiça. Esta foi uma queda grave. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Gálatas 2, versículo 21. Paulo, o judeu hipócrita, considerou tudo isso como perda. Ele ficou horrorizado com o que havia acontecido aos santos da Galácia. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3, versículo 3. Teriam eles parado por um momento e considerado o que a lei exigia deles, ou o que ela ensinava? Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Gálatas 4, versículo 21. Pedro, em outro lugar, expressa sentimentos semelhantes. Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Atos 15, versículo 10. Esta judaização do cristianismo o tornou mais palatável para os judeus. Também o tornou mais atraente para a carne. Eles não apenas observavam dias, meses, tempos e anos, mas também se submetiam à circuncisão. Paulo, que havia sofrido tanto nas mãos de seus próprios parentes, carregava em seu corpo as cicatrizes que recebeu por pregar Jesus. Ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6, versículo 17. Era uma afronta a tudo que ele representava que esses gentios fossem circuncidados. Eles haviam caído em desgraça. Protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, versículos 3 e 4. Infelizmente, o ele em Gálatas 5:10, que introduziu o erro, rapidamente se multiplicou em aqueles em Gálatas 5, versículo 12. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Este falso ensino, sem dúvida vendido como um caminho para uma espiritualidade superior,
resultou em morderem-se e devorarem-se uns aos outros. A última palavra no texto grego da Epístola aos Gálatas é irmãos, que em grego é adelphos. A graça faz, irmãos, enquanto a lei divide. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28. O apóstolo conclui esta epístola corretiva a respeito do mau uso da lei com: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Gálatas 6, versículo 18.